Irmãos, como eu prometi, após as pregações expositivas na epístola de Judas, que faria algumas pregações acerca das seitas, começando hoje na parte mais crucial, onde os falsos profetas, os falsos mestres mais erram. Aliás, eles erram por mau entendimento do que vem a ser as Escrituras. Por exemplo, aos falsos profetas, falsos mestres de hoje, pode bem ser repetido o que Jesus disse aos saduceus na época. O que Jesus disse aos saduceus? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, da mesma forma, os falsos mestres erram porque nem conhecem as Escrituras e nem o poder, principalmente o poder salvífico de Deus. Ou seja, eles não são salvos, portanto, não têm o Espírito Santo para iluminar os seus corações, porque, irmãos, como eu disse, muito embora o pregador, o pastor, o pregador, tenha que ser bem preparado nas ciências da interpretação, exegese, hermenêutica e crítica textual, mas essa ciência não fornece o respaldo suficiente para ser um servo nas mãos de Deus, um instrumento nas mãos de Deus para pregar a sua palavra. Esses instrumentos, essas ciências, essas ferramentas, exegese, hermenêutica e crítica textual, ela é a mesma para todas as vezes que alguém vai interpretar um texto antigo, seja de Platão, de Aristóteles, de Nietzsche. É a mesma que é usado para a Bíblia. Mas para a Bíblia, como dizia meu professor de marketing, no curso de administração, ele dizia, nisso tem um delta a mais. Então, para a Bíblia, para se interpretar, entender a Bíblia, precisa de um delta a mais. E esse delta é tudo. Hermenêutica, exegese, crítica textual, falhará, porque são ciências humanas. Mas a iluminação do Espírito Santo é tudo para compreender a Bíblia. Então, quando um pastor prega a palavra de Deus, não é dada a sua expertise em entender textos antigos, é a iluminação do Espírito. Eu dou graças a Deus porque o Espírito Santo tem iluminado os pastores, os pregadores sérios, graças a Deus. E o Espírito Santo tem me iluminado para fazer essas pregações expositivas. Principalmente na pregação expositiva, você tem necessidade urgente. Então, por isso que a pregação começa no joelho. Sabia disso? Que a pregação começa no joelho? Porque a pregação expositiva é oração. A primeira coisa na pregação expositiva é oração. E sabe qual é a segunda coisa? Oração. E a terceira coisa? Oração. Senão você não será fiel na exposição da palavra de Deus. Porque o discernimento das Escrituras é mediante o poder do Espírito Santo. Por isso que está dito lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. Então, se a Bíblia é discernida espiritualmente, ou seja, mediante o poder do Espírito Santo, que é o professor por excelência, quando o pregador levanta no púlpito para ensinar, não é ele que está ensinando, é o Espírito Santo que está ensinando. Por isso que vocês devem ouvir o que o pregador está falando, devem obedecer o que o pregador está falando, porque ele tem um bom testemunho de ser zeloso pela palavra de Deus, ele tem credibilidade de que ele está sendo usado pelo Espírito Santo. Você tem que orar por aquele pregador, para que ele seja revestido do poder de Deus para pregar a palavra de Deus. Você só não pode fazer a oração errada, porque muitos crentes oram assim: ó Deus, inspira o pregador dessa noite. Essa não é uma oração inteligente, porque a época da inspiração já passou. A época da inspiração era dos profetas e apóstolos, do período em que estavam escrevendo a Bíblia. Depois que a Bíblia foi escrita, não carece mais de inspiração. Agora é preciso iluminação. Então o pregador, tanto quanto eu preciso da iluminação do Espírito Santo para pregar, e vocês precisam da iluminação do Espírito Santo para me ouvir e entender o que eu estou explicando. Porque se não for, quando os ouvintes não são iluminados pelo Espírito Santo, a pregação sequer segue aquele velho ditado: entra por um ouvido e sai pelo outro, porque não entra nos seus sentidos. A pregação entra nos sentidos dos ouvintes se for mediante a iluminação do Espírito Santo. Aí não somente entra pelo ouvido e ele percebe com os olhos a pregação, mas o Espírito Santo vai trabalhando, né? Trabalhando na sua vida. Por isso que o processo de engendramento, olha eu aqui de novo, o processo de engendramento da palavra de Deus em nós se chama, é comparado com o processo da ruminação. Os bois, eles comem capim o dia inteiro e de noite eles começam a mastigar o que comeu durante o dia, ruminando, né? Então é assim: vocês ouvem a pregação, você lê a Bíblia, sua alma, seu espírito, seu cérebro cheio da palavra de Deus, e aí o Espírito Santo começa a ajudar você a ruminar, que pode ser traduzido pela palavra meditar, né? Você começa, não aquela meditação mística da nova era, chamada meditação transcendental, usado pelos adeptos da nova era, yoga e etc. Usa esse método de meditação. Não é essa meditação, não. Essa meditação aí é do diabo, né? Nós estamos falando do processo pelo qual nós, por meio da nossa inteligência natural, o Espírito Santo, usando aquela inteligência que Deus já nos deu, ele nos leva a meditar no que ouvimos e lemos, e o Espírito Santo vai fazendo o trabalho de aplicação daquelas mensagens, daquele texto que a gente leu em casa, e vai transformando a nossa vida mediante o que nós já lemos da palavra de Deus. É assim que funciona. Então, indo direto agora ao assunto, o tema de hoje é a autoridade e a suficiência das Escrituras e a pregação. Então, o tema de hoje é a autoridade das Escrituras em relação à pregação. Tá certo? A gente podia estudar a autoridade das Escrituras em relação à leitura da Bíblia, a meditação, a memorização. Mas se entendermos a relação das Escrituras com a pregação, da autoridade e a suficiência das Escrituras relacionada com a pregação, vocês vão entender o restante. Tá bom? Então, sendo hoje o dia da Bíblia, vamos comemorar com esta pregação com o tema a autoridade e a suficiência das Escrituras
e a pregação. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pela pregação. Pois bem, toda a edificação dos santos deve seus resultados à pregação expositiva das Escrituras. ênfase na pregação expositivas. Todos devemos continuar fazendo o que o Senhor Jesus Cristo afirmou acerca dos judeus quando discutia com eles: vocês não têm a palavra de Deus permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. João 5,38. Aí é nesse contexto que ele diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Essa foi a exortação de Jesus àqueles fariseus, aqueles judeus que discutiam com ele. Então Jesus afirma que eles não têm a palavra de Deus permanente neles. Então Jesus aconselha e exorta: então examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É a mesma exortação para todos nós hoje. Então, todos devemos ser imitadores de Paulo, que afirmou: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O que quer dizer? O que Paulo quis dizer com todo o desígnio de Deus? Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, deve ser ensinada ao povo, deve ser absorvida e entendida pelo povo. Todo o conteúdo da Bíblia significa também todo o conteúdo da Bíblia. Você sabe qual é o conteúdo da Bíblia? Qual é o conteúdo da Bíblia? Vou refrescar a sua memória. Na Bíblia contém doutrinas, mandamentos, promessas e princípios. 4. Doutrina, promessas, mandamento, princípio. Então, e foi isso que Paulo disse: jamais deixando de vos ensinar todo o desígnio de Deus. É tanto que é por isso que a pregação expositiva é que cumpre esse padrão de Paulo, todo o desígnio de Deus. Porque quando a gente está fazendo a pregação expositiva, pregando num livro todo, você não tem jeito de fugir do assunto, né? Eu mesmo, pregando em Isaías e qualquer outro livro, a gente chega em textos tão difíceis de extrair uma aplicação para o povo de Deus do século 21, que dá vontade de desistir daquele texto, dá vontade de pular. Mas aí é onde demanda o quê? A iluminação do Espírito Santo. Então você para não esquentar a cabeça, senão o cérebro derrete. Quando você tiver com problema de entender um texto bíblico, para não esquentar a cabeça, senão vai incendiar a sua cabeça. Aí você para e ora. O Espírito Santo vem fielmente até você e ilumina a sua mente, seu coração, e logo flui. O tema desse texto é... Aí você achou que o segredo da pregação é achar o tema. Achou o tema, você já está com a faca e o queijo na mão, é só cortar. Aí depois que você achou o tema é o que aquela passagem da Bíblia está falando. Aí depois que você acha o tema, aí você tem que achar a proposição, ou que também tem o nome de tese ou mensagem. Aqui eu tenho usado a palavra mensagem. Esta é a mensagem do texto da pregação de hoje. Mas eu poderia estar dizendo: esta é a tese do texto da pregação de hoje. Ou esta é qual é a outra palavra? Esta é a proposição do texto de hoje. Aí ou seja, o que é proposição? Se assunto é o que o autor, o texto está falando, proposição é o que
significa o que o autor está falando do que ele falou. Entendeu? Não tem problema não. Aí achou a proposição, a tese. O que a gente faz com a tese? Hein, Lucas? Defende. Então, todo o resto da pregação é a defesa daquela tese. E por falar em tese, vamos adiante. E a tese de hoje é: você, meu irmão, será edificado ou destruído pela pregação. Você será edificado ou destruído pela pregação, pois a verdade ou o erro sempre brotam da pregação. Essa é a tese de hoje. Então, vou repetir: você será edificado ou destruído pela pregação, pois a verdade ou o erro sempre brotam da pregação. Repetindo a tese, a mensagem: você será edificado ou destruído pela pregação, pois a verdade ou o erro sempre brota da pregação. Por isso, toda pregação deve seguir o entendimento de que a Bíblia é a única que aponta o caminho para a salvação pela fé em Cristo. Então, toda e qualquer pregação deve seguir o entendimento de que a Bíblia é a única a apontar o caminho para a salvação, certo ou errado? Mas muitos não correm o risco, muitos pregadores correm o risco de não estar obedecendo essa afirmação, né? Porque, como diz Timóteo, em 1 Timóteo 3,14, quando Paulo aconselhava Timóteo a ser um bom pregador, ele disse: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, essa exortação de Paulo a Timóteo é: se apegue à palavra de Deus que você tem tido contato desde a infância, e principalmente sabendo que foi de duas senhoras fiéis à palavra de Deus, que amavam a palavra de Deus. Foi através delas que você teve contato com as sagradas letras, e elas podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E nós podíamos estender achando textos e mais textos que fazem as mesmas afirmações, como a de Jesus, que diz que aconselhou os judeus: examinais as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim, e julgais ter nelas a vida eterna. Então é através das Escrituras que todo crente, toda pessoa que passou a ter certeza da salvação, passou a desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus, foi através das Escrituras. E quando Jesus disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura, Evangelho aí pode ser sinônimo de Escrituras, a mensagem da Escritura. Portanto, meus irmãos, a primeira, para você, para provar que essa tese é verdadeira, que você será edificado ou destruído pela pregação, pois a verdade ou o erro sempre brota da pregação. A verdade é quando você prega, quando você tem um entendimento de que só a Bíblia aponta o caminho da salvação pela fé em Cristo. O contrário disso é erro. Se for a primeira opção aqui, é verdade, vai lhe edificar. Se não for desse jeito, não vai lhe edificar, vai lhe destruir. Segundo ponto: toda pregação deve seguir este entendimento de que a Bíblia é absolutamente suficiente para guiar o salvo no caminho da piedade. Ou seja, a pregação da palavra de Deus
deve ter esse entendimento de que a Bíblia é absolutamente suficiente. Entende essa palavra absolutamente suficiente? Ela não deixa, não tem margem de erro na Bíblia, não tem margem de falha na Bíblia. A Bíblia é sempre eficiente e eficaz, sempre alcança os seus resultados. Não é isso que está escrito em Isaías 55? Que Deus dizendo que a Bíblia, a minha palavra não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual ela foi determinada. Então, esse segundo ponto aqui diz que a mesma Bíblia que aponta o caminho da salvação é a mesma Bíblia suficiente para apontar o caminho da santificação, da vida piedosa. E por isso que Paulo, ensinando o jovem pastor Timóteo a pregar direitinho, ele disse para ele: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso é o conteúdo da Bíblia. Ela serve, ela é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tudo isso, Paulo dizia para Timóteo, a fim de que o homem de Deus, quem é o homem de Deus? O pregador, o pastor. Não é dito ser um homem de Deus para todos os crentes. É dito para o pastor, um homem de Deus. Que é esse homem de Deus? Esse homem é um instrumento de Deus para expor clara e abertamente a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Então, mas para isso, para um pregador fazer isso, ele precisa ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, para a boa obra da pregação, principalmente. A Bíblia, ele habilita o pregador para toda boa obra, porque um pregador, ele não é somente um simples orador. Existem muitos excelentes oradores. Na filosofia clássica, existia um orador chamado Cícero. Ele é famoso por ser um grande orador. E hoje em dia também há vários bons oradores. Mas esses oradores, eles não têm compromisso com a verdade e nem compromisso com a ética e nem compromisso com a prática pessoal daquilo que eles estão falando. Nem sempre. Muitos têm, outros é opcional no mundo. É tanto que muitos oradores, você vai vasculhar a vida dele, é cheia de erros e pecados e falha, inclusive naquilo que ele ensina. Certo? Então, por exemplo, disse de Dale Carnegie, que era um grande orador, com certeza, porque ele escreveu bons livros, Como Vencer a Preocupação e Começar a Viver, Como Fazer Amigo, era livro de autoajuda, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas dizem que ele morreu sozinho, sem nenhum amigo. Quer dizer, ele não praticava o que ele pregava, que ele ensinava. Mas quanto ao pregador, é exigido que a sua vida seja coerente. Não, claro que tem, em casos de ser humano, tem margem de erro. Um pastor, ele não é perfeito 24 horas por dia, mas o alvo é que ele seja perfeito. Então a Escritura é útil para tudo isso, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí eu volto na pessoa que vai ser pastor estudando um ano. Não tem jeito dele ser, em um ano, aprender a ser perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Um pregador, para ser perfeito e perfeitamente habilitado para a sua obra, exige anos de estudos. Moisés estudou 80 anos para servir 40. Hoje em dia as pessoas querem estudar 4 anos, eu já digo 4 anos, para servir o resto da vida. E tem pastores que faz 4 anos e para por ali. Para por ali, literalmente. E continua sendo pastor.
Mas não pode parar por aí. A experiência, o que é experiência? Experiência não é a repetição de coisas na vida. Experiência é você passar por várias ocorrências na sua vida. Você passou por uma, venceu, aí vem outra, venceu, vem outra, venceu, vem outra, venceu, vem outra, venceu. Aí você tem experiência. Mas aquele que vive repetindo a mesma coisa, inclusive os mesmos erros, os mesmos pecados, esse não tem experiência mesmo, por mais que ele seja idoso, por mais que ele seja velho. Por isso que experiência não está nem sempre atrelado à idade da pessoa. Você, como jovem, você já pode ter até muita mais experiência do que certos velhos. E foi isso que Davi disse no Salmo 119, ele disse: tenho mais experiência do que os meus mestres. Né? Davi chegou ao ponto de dizer: por causa da tua palavra, eu tenho mais sabedoria, mais entendimento do que os meus mestres. E os mestres dele eram muito mais velhos do que ele. Certo? Então, meus irmãos, em segundo lugar aqui, toda pregação, além de ter o entendimento que é ela a única a apontar o caminho da salvação pela fé em Cristo, ela também é a única a apontar em absoluto, em suficiência absoluta, e nos guiar na santificação. Foi assim que Jesus disse: santifica-os na verdade. Complete aí: a tua palavra é a verdade. Então, quem quiser viver uma vida piedosa, você tem que agarrar a palavra de Deus, a Bíblia. Ela é absolutamente suficiente para fazer com que você viva uma vida piedosa. O que é vida piedosa pode ser rapidamente substituído por uma vida que você persegue a santificação. Você se santifica cada dia. Cada dia você está consertando os seus erros. Cada dia você está confessando os seus pecados e deixando. Cada dia você está servindo mais e melhor a Deus. Cada dia mais seu amor a Deus e ao próximo aumenta. Cada dia mais a sua vida de oração, de dependência de Deus aumenta. Experiência é isso. Experiência é isso. Por isso que Deus nos dá provações para aumentar a nossa experiência. As provações são método de Deus para sermos um homem de Deus experimentado. Isso é para todos os crentes. Amém? Terceiro lugar, é dever do pregador se esforçar para dar ao povo de Deus uma mensagem consubstanciada na palavra de Deus. Se a pregação não é consubstanciada na palavra de Deus, não é pregação. E nem é uma pregação que edifica. Ela é uma pregação que destrói. Pois o pregador jamais deve dizer "eu acho" no púlpito. Essa frase "eu acho" não faz parte do vocabulário do pregador no púlpito com relação à pregação da palavra de Deus. Ele pode dizer "eu acho" com relação à tecnologia, com relação a como se fabrica um avião, né? Com a relação como um prédio é construído, etc. e tal. Mas com respeito à pregação da palavra de Deus, um pregador nunca deve dizer "eu acho" no púlpito. Durante o estudo pode. No período que ele está estudando, naquela semana, naqueles meses que ele está se preparando para a pregação, é permitido dizer "eu acho". Mas quando ele vai para o púlpito, ele vai ter que estar com firmeza para fazer afirmações, e começa pela sua tese, começa pela sua mensagem, começa pela sua proposição e a defesa também. Aí é quando Paulo, de novo, instruindo o novo pastor Timóteo a pregar direitinho, de modo edificante e não de modo destruidor do povo de Deus, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando é que o pregador tem do que se envergonhar?
quando ele não sabe manejar bem a palavra da verdade. É claro que muitos pregadores cínicos falam um monte de besteira, um monte de coisa sem eira nem beira, sem sentido. Falam um monte de abobrinha, o povo também, o povo ávido por palavras bonitas e promessas mirabolantes, só porque lá naquela pregação o pregador faz algumas afirmações tolas, dizendo que Deus vai fazer isso por você, etc. e tal. Aí o povo egoísta também, porque o egoísmo é um perigo para ouvintes de pregação. Ouvintes egoístas querem que o pregador diz o que eles querem ouvir, mas o ouvinte temente a Deus, altruísta, o que é um altruísta? Que pensa nos outros, principalmente em Deus. Esse pregador, esses ouvintes altruístas, não se importa se o pregador vai ser duro ou mole. O pregador foi muito duro hoje, né? Esse queixo, aliás, se queixar de Jesus, duro esse discurso, lá em João capítulo 6, duro esse discurso, e foram embora. Ficaram só os ouvintes que não eram os ouvintes altruístas, os ouvintes egoístas foram embora tudo. Ficaram só os 12. Aí Deus sempre põe à prova, né, o nosso egoísmo. Jesus olhou para os 12 e disse: os 12 não disseram a mesma coisa daquela multidão. Aquela multidão que foram embora disse: duro é esse discurso, e foi embora. Mas os 12 ficaram lá. Mas Jesus, querendo nos ensinar, lembre-se, tudo que acontece, as lições das Escrituras, Deus estava pensando em nós no século 21, viu? Então Jesus, para nos ensinar, olhou para os 12, ele conhecia o coração dos 12, e os 12 eram seus amigos. Seus amigos? Sim, eram discípulos, mas ele chamava de amigos. Vós sois meus amigos, dizia ele no capítulo 15 de João. Então ele conhecia aqueles apóstolos, aqueles discípulos, mas fez questão para nos ensinar, perguntou-lhes: vocês também vão retirar? Aí tirou, também para nos ensinar, tirou do peito rasgado do apóstolo Pedro. Muitos criticam Pedro por ser afoito, né? por ser precipitado, mas graças a Deus por Pedro ser assim. Então ele levantou, representando os 12, disse, os 12 não, representando os outros 11, disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra, veja aqui a palavra. É a palavra que é importante. Tu tens as palavras da vida eterna. Então, o que significa mesmo? Quando é então que o obreiro devia se envergonhar, mas muitos hoje não se envergonham? É quando ele não maneja bem a palavra da verdade. Aí a outra pergunta é: o que significa manejar bem a palavra da verdade? De uma forma simples, significa ensinar a palavra de Deus de forma didática, de forma simples, uma didática de modo que os ouvintes podem entender. Por isso, pregador não pode ser sofisticado na linguagem. Ele pode ser sofisticado na linguagem dependendo para quem ele está falando, mas numa igreja ele não pode ser sofisticado na linguagem, ele não pode usar chavões desconhecidos dos ouvintes, ele não pode usar palavras desconhecidas dos ouvintes, ele não pode querer se aparecer e escolher a dedo no dicionário. Tem pregadores que escolhem no dicionário as palavras bonitas. O povo de Deus não é edificado por palavras bonitas, meus irmãos. Por isso a Bíblia, o pregador, ele deve saber manejar bem a palavra de Deus, ou seja, esboçar a palavra de Deus de uma forma simples. Eu espero estar fazendo isso aqui agora, de uma forma simples, de modo que até a criança que tiver, aliás, pregador bom é aquele que consegue atingir o entendimento das crianças, falar de tal maneira que até uma criança o entenda. É claro que isso não significa baixar o nível. Ele deve ser
tão profundo quanto ele possa ser, ou que seja necessário, mas que seja numa linguagem simples. Certo? Foi esse recurso que fez Lutero, usado por Deus, pelo Espírito Santo, ganhar a simpatia do povo, porque os padres pregavam, dizem, eu não sei, nunca vi a missa assim, dizem que pregava de costas para o povo. Olha que esdrúxulo. Pois a parte que mais comunica com o povo são os nossos olhos. O pregador tem que pregar olhando o povo, eles pregavam de costas. Será que é verdade isso? Eu nunca fiz uma pesquisa, eu vou fazer essa pesquisa para ver se é verdade. E pregava numa língua que o povo não entendia, né? Pelo menos no Brasil, se pregava em latim. Lá em Roma não era problema na época, porque era a língua do povo, latim, né? Mas eles não perceberam que no Brasil se fala português, embora o português é oriundo é uma língua latina, mas não é latim, né? Então, mas além do mais pregava em latim na Alemanha. E Lutero era alemão. Mas Lutero se esforçou, pediu força a Deus e traduziu a Bíblia em alemão. E pregava em alemão. E o povo entendeu e deu no que deu. A reforma protestante foi bem sucedida, né? Então, de fato, a palavra aqui, que maneja bem a palavra da verdade, se for traduzir bem ao pé da letra, quer dizer, cortando reto, que eu entendo de uma maneira simples, que é esboçar didaticamente de forma que o povo entenda. Então, é dever do pregador se esforçar para dar ao povo de Deus uma mensagem substanciada na palavra de Deus, além da simplicidade. Em quarto lugar, tem 5 pontos. Então, é a pregação fora do padrão hoje. É responsabilidade dos pregadores e dos ouvintes levar a sério a palavra do Senhor Jesus, que quando ele diz categoricamente que a Bíblia está acima de todo e qualquer meio de sobrevivência, quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E sabia que os crentes não levam a sério isso? Na minha experiência pastoral de ministério, os crentes não levam a sério essa palavra de Jesus. Aqui Jesus está dizendo que a palavra de Deus sobrepõe a todo e qualquer meio de sobrevivência. Nem só de pão, já que é de pão que nós precisamos para sobreviver. Jesus disse, não, você pode viver sem pão, mas sem a palavra de Deus, não. Amém? Então, esse quarto ponto aqui, que eu estou defendendo a minha tese, de que a pregação ou destrói ou edifica, se os crentes, aí é a parte dos crentes, não é do pregador. O pregador também, e envolve todo mundo. Se o pregador, se os crentes não levam a sério essa palavra de Jesus, a pregação não vai lhe edificar, por mais que seja substanciada na palavra de Deus. Está certo? E por último, toda pregação deve ser a partir da infalibilidade, da eternidade e, portanto, do caráter absoluto da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus não precisa ser editada por ninguém. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. A palavra de Deus é a palavra de Deus do jeito que ela é. Do jeito, quando eu comecei a estudar a Bíblia, novo convertido, eu li num livro dizendo, creio na palavra de Deus como ela fala e não como os homens pensam dela. Então os homens podem pensar o que for da palavra de Deus, eu creio no que está escrito, está certo? Ou como alguém disse para um ateu, que questionou que Jonas não foi engolido por um peixe. Aí o irmão, na sua simplicidade, disse, pois é, eu creio que Jonas foi engolido por um peixe, porque a Bíblia diz. E se a Bíblia dissesse que tinha sido Jonas quem tinha engolido o peixe, eu também acreditava. É assim que a gente dá a resposta para os ateus. Então, porque na oração de Jesus,
ele disse: a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Amém? Então, toda pregação deve ser a partir da infalibilidade. E lembre de Provérbios capítulo 30, diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para todos os que confiam nele. E o texto que nós começamos a ler do Salmo 19, a tua palavra é doce como mel para nós. E o Salmo 119. Agora, tem tanta coisa aqui, tá bom? Não vou ler, mas são importantes. Vou ler só a conclusão. Um amigo me enviou uma mensagem dizendo assim: dia da Bíblia será agora dia 13 de dezembro. Salmo 1, 2 e Salmo 119, 97, Josué 1, 8. Aí ele faz um comentário. Salmo 119, o salmista diz que a Bíblia, número 1, era para ele a meditação dele todos os dias. Meditar é mais do que ler. 2, ele diz que amava a palavra de Deus. 3, ele diz que guardava ela no seu coração para não pecar contra Deus. 4, ele diz que a palavra de Deus era doce como mel na sua boca. 5, que ela era como uma lâmpada para os seus pés e como uma luz para o seu caminho. 6, que ele pedia para Deus firmar os seus passos nela. 7, que a palavra de Deus é fiel. 8, que os que amam a palavra de Deus, a Bíblia, têm grande paz. A Bíblia é tudo isso para você? Essa é a mensagem que ele faz parte da mensagem que ele mandou. Você ama a Bíblia de verdade? Você medita nela dia e noite? Você tem a Bíblia como seu guia, sua bússola, seu Waze, seu GPS? Você a obedece? Já leu sua Bíblia pelo menos uma vez, de Gênesis a Apocalipse? Que Deus nos abençoe. Só tudo isso. Obrigado por me ouvir. Domingo que vem tem mais.